Porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Cerca da hora terceira saiu e viu que estavam outros ociosos na praça. Outra vez saiu cerca da hora sexta e da nona e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora 1/10 saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: por que estáis aqui, ociosos o dia todo? Mateus 20, 1, 3, 5 e 6. Temos salientado frequentemente que não nos parece correto não levar em conta as conexões nas Escrituras. Não temos o direito de separar determinadas passagens da Bíblia do seu contexto e fazê-las significar o que não pretendem ensinar. Assim, nesta leitura, quero apresentar a vocês, conforme permita a minha capacidade, aquilo que considero ser o propósito imediato da presente parábola. Ela constitui, sem dúvida, uma repreensão àqueles que incorrem em um espírito legalista e passam a calcular que recompensa deveriam receber em um reino justamente em que o espírito legalista é inteiramente sem propósito, pois a recompensa não resulta de crédito pessoal, mas sim é dada segundo a graça soberana. Quero, no entanto, discorrer especialmente sobre um fato bastante evidente ressaltado nessa parábola. Sem querer de modo algum violar o sentido da narrativa de Jesus, mas justamente observando essa particularidade e de forma mais transparente possível, cremos que estamos autorizados a analisar uma das principais circunstâncias nela mencionadas, de que os trabalhadores foram contratados em diferentes períodos do dia. Quanto a isso, somos ensinados, invariavelmente, que significa que Deus envia seus servos à sua vinha em diferentes épocas e estações. Enquanto alguns são logo convocados em sua juventude, outros não são chamados a fazer parte do serviço do mestre, senão quando seus anos de vida já os tenham levado até quase o entardecer da existência. Devo, no entanto, lembrá-los de que todos eles foram chamados. Uma menção de que nos ensina o Salvador, de que nenhum homem entra no reino dos céus por si mesmo, mas que é a isso chamado soberanamente. Cada obreiro de Jesus, sem exceção, é por ele chamado, de um jeito ou de outro, e ninguém a ele poderá vir sem ser assim. Somos todos recrutados. Fosse o homem o que deveria ser e não necessitaria ser compelido ou convidado para chegar ao Evangelho de Cristo. Mas como a natureza humana é pervertida e o homem troca o amargo pelo doce, o doce pelo amargo, a escuridão pela luz e a luz pela escuridão, precisa ser chamado soberanamente, literalmente, pela palavra. Precisa ser convocado, solicitado, encarecido e convencido a isso. E tão somente quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Para usar uma expressão forte do apóstolo Paulo, precisa de que Deus o exorte e que se rogue por Cristo que ele venha e se reconcilie com Deus. Mas a nossa voz não pode fazer isso, senão o chamado interno. Mas que isso, embora alguns venham trabalhar na vinha com certo espírito legalista, atendendo ao chamado comum do Evangelho, nenhum homem vem a Cristo em espírito e em verdade sem um chamado adicional, ou seja, o chamado efetivo do Espírito Santo de Deus. O chamado geral é feito pelo pregador da palavra, e é tudo o que ele pode fazer. Não podemos tentar fazer o chamado especial. Somos enviados a pregar a todos os homens, e não a descobrir quem são os eleitos. Isso é o Espírito Santo que faz. Ele sabe quem é, e no tempo certo os chama eficazmente. Nós pregamos a verdade. Como eu disse, nós não selecionamos os eleitos. Se você buscar tornar privado o que sempre foi público, se o pregador agir assim, empenhado em realizar tal chamado particular, estará praticando uma desordem lamentável e acabando geralmente por deixar de fazer do Evangelho, de fato, boas notícias para todos. Nós pregamos para todos. Quando, no entanto, o homem se contenta em fazer o que pode fazer, ou seja, pregar a verdade de Deus, declarando que a Bíblia diz: cremos no Senhor Jesus Cristo e que Deus ordena aos homens de todas as partes que se arrependam, então, juntamente com o chamado geral, vem para aqueles que são eleitos por Deus um chamado especial e particular que ninguém, além do Espírito Santo, pode realizar. E o Espírito faz de forma tão efetiva
que todos os que ouvem o seu chamado especial se tornam desejosos do poder de Deus e se voltam para o Senhor com o maior propósito no coração. De que forma muitos são chamados, mas poucos escolhidos, como está em Mateus 22:14, se, pela pregação da palavra, ninguém é chamado, senão aqueles que são escolhidos. Há 2 chamados. O primeiro é geral, para todos aqueles que ouvem sobre Jesus. Mas muitos dos que são assim chamados não são escolhidos. O outro chamado é pessoal e peculiar dos eleitos, é o chamado soberano do Espírito. Aos que predestinou, a esses também chamou, como está em Romanos 8:30. Voltando ao nosso tema de estudo, todos foram de algum modo chamados à vinha. Não há exceção a essa regra em toda a igreja cristã. A doutrina do livre-arbítrio, nesse caso, não tem um único espécime para comprová-la. Não há uma única ovelha do rebanho que haja ido para o pastor sem ter sido buscada por ele. Não há uma única moeda que tenha ido para a bolsa da mulher sem que ela não tivesse limpado a casa inteira para encontrá-la. Irei mais adiante e direi que não há um único filho pródigo em toda a família que tenha dito: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, como está em Lucas 15:18, sem que a graça do pai, disfarçada na aflitiva providência de poderosa carência, não haja ensinado o filho quanto às miseráveis consequências do pecado, ao alimentar os porcos, e de que poderia até encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas não devia nem precisava fazê-lo. Quero que observe ainda outro fato na parábola da vinha, é que, de todos os chamados, é dito terem sido contratados. Naturalmente que em uma parábola, nenhuma palavra deve ser entendida inteiramente ao pé da letra. Há que depreendermos o significado de acordo com o contexto. Mas penso podermos dizer que há uma grande semelhança entre contratar uma pessoa para fazer um serviço e o comprometimento de uma alma com Cristo. Geralmente, uma pessoa contratada para prestar determinado serviço não pode ser contratada para servir, ao mesmo tempo, a outro contratante. Terá de servir unicamente a quem a contratou. Quando uma alma é chamada pela graça soberana a servir ao Senhor Jesus Cristo, ela costuma clamar: ó Senhor, outros senhores já tiveram domínio sobre mim, mas agora somente a ti servirei. Retira de si os grilhões da escravatura do pecado, dos prazeres e costumes da depravação, e coloca sobre si o jugo e o fardo do mestre, que este declara e prova serem suave e leve. Tal como o servidor contratado não deve trabalhar para outros, a pessoa passa a trabalhar somente para o seu único Senhor e Salvador. Quem é chamado pela graça soberana não vive em função de outro objetivo ou outro motivo algum, mas em função do seu mestre apenas. Também não trabalha por conta própria, não se faz de seu próprio chefe ou patrão, pois não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. E não mais chama pessoa alguma na terra de mestre, pois sabe que um só é o seu mestre, na terra e no céu, a quem todo o seu serviço deve ser dedicado. Assim como há um pacto entre o contratado e o seu contratante, há um pacto solene de espírito e verdade entre o crente fiel e o seu Senhor, entre aquele que foi chamado eficazmente pelo Espírito. Nós nos devotamos a seu serviço somente, abrimos mão de toda a nossa liberdade de vontade própria e assim nossa vontade está sob a vontade do Senhor. E todo o nosso poder e nossas paixões passam a ser, conforme esperamos, pela graça de Deus, obedientes a Ele, que nos chamou para trabalhar em sua vinha. A palavra contrato foi usada aqui também para trazer à mente a ideia de recompensa. Foi usada para poder responder à pergunta de Pedro, e que muitos ainda fazem, ou seja, para que sua pergunta legalista ao Senhor, que recompensa pois teremos nós, pudesse ser claramente esclarecida e a insensatez nela contida fosse mostrada à luz da graça soberana de Deus, que faz o que bem deseja com o que pertence a Ele. No entanto, mesmo sendo crente contratado em puro sentido evangélico, na verdade, ele não serve a Deus em troca de nada, mas ele não fica sem recompensa. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Teremos a mais alta recompensa pelo que fizermos pelo Mestre e que, não sendo em forma de salário em espécie, mesmo assim eu lhes digo que, em verdade,
não há um só servo de Deus de coração sincero que tenha sido chamado pelo Espírito que não receba do seu mestre, o Senhor, o mais abençoado galardão da graça no dia de prestar contas, ou seja, a vida eterna, desfrutar do próprio Deus, conhecê-lo e gozá-lo para sempre. Vamos agora a 2 pontos essenciais. Em primeiro lugar, o Senhor chama os seus servos contratados em diferentes horas do dia. Em segundo lugar, uma graça distinta brilha em cada caso, sendo ilustrada e tornada manifesta em sua variedade de gloriosa compaixão e amabilidade em cada uma das diferentes horas em que são chamados os eleitos, os escolhidos. Eles não são chamados todos ao mesmo tempo pela graça. Segundo a parábola, alguns são chamados logo cedo. Altamente felizes são esses. O período em que uma criança pode ser chamada à graça seria difícil precisar, pois as crianças não têm todas a mesma idade mental que a mesma idade física. E mesmo em termos de desenvolvimento mental, não ousaríamos limitar o Santo de Israel quanto ao período escolhido para a sua operação. Tanto quanto temos observado, porém, a graça opera em alguns meninos ainda no amanhecer da sua consciência moral. Há de fato crianças precoces, cujo intelecto e amor muito cedo se desenvolvem e se mostram profundamente santificadas mesmo aos 2 ou 3 anos de idade. Tais crianças geralmente são designadas pelo Senhor a serem trazidas à sua casa imediatamente. Em obras famosas, como um exemplo para as crianças, de Genway, existem relatos interessantes comprovando que a santidade pode florescer e amadurecer nos mais jovens corações de crianças, a quem chamarei com específica propriedade de infantes, por cuja boca Deus ordenou louvor e silenciou o inimigo e o vingador. Pequeninos que se poderia supor poderiam falar apenas de infantilidades ou brinquedos são capazes de discorrer com aparente profundidade o conhecimento espiritual, sobretudo sobre assuntos celestiais. Alguns até realizaram tarefa para o mestre ainda nos braços da mãe, falando do Salvador em tons de derreterem o coração maternal e tocarem a consciência paterna, e que cedo foram levados de volta para o céu. Quem os deuses amam morre cedo, diz o ditado, dizem os pagãos. Mas não há dúvida de que não é pouco privilégio ser admitido de forma tão precoce na glória. Uma rápida passagem pela terra e logo são remetidos de regresso ao paraíso. Preciosos demais para serem deixados aqui embaixo. Tão preciosos quão queridos para o bom Deus que os enviou e então os chamou de novo para casa. Formosos botões de rosa levados por sua perfeição e tão cristalina beleza de alma a enfeitar o seio do Salvador. Como lamentaríamos sua passagem para o alto. Como dizem os versos, não sejam amargas lágrimas derramadas. A ti, florescente ser, cedo partido. No teu leito, flores sejam espalhadas, ainda em botão, abençoado falecido, que um raio róseo foi toda a sua jornada, em um clarão, ruborizando a alvorada. Aqui também devemos incluir aqueles que já passaram da primeira hora da vida, mas não desperdiçaram a segunda. Nos referimos a esperançosos rapazes e moças que melhor chamaríamos de jovens, aqueles que já passaram a infância, a meninice, a adolescência, e agora se encontram no apogeu e no vigor da juventude. São jovens que costumam estar mais em casa do que nos locais de trabalho, prontos sempre que Satanás os instiga a fazer algazarra e zombaria em locais públicos, mais do que se ocuparem na vinha. E, no entanto, para o louvor do divino amor e do chamado soberano, são também, geralmente, jovens que são chamados pelo proprietário a trabalhar em sua vinha. Queremos ser de bom alvitre, avisar alguns de nossos irmãos que pareçam ser um tanto duvidosos da piedade juvenil, de que não alimentem suas dúvidas duras e suspeitas a respeito disso. Queremos salientar, e acredito que alguns dos que aqui têm frequentado com assiduidade também já observaram que dentre todos os escorregões e quedas que nos têm causado dor, pouquíssimo sofrimento nos foi causado por jovens. Há alguns deles que hoje pregam o Evangelho com acolhida e força, que essas mãos batizaram em Jesus Cristo bem cedo, e há entre nós servos honrados de Deus, ajudando muito bem nesta igreja, que já nos tempos de escola eram entusiásticos seguidores do Senhor. Entre as primeiras conquistas juvenis que alguns de nós obtivemos, está a compreensão das coisas do reino. A Bíblia foi assim, nossa primeira cartilha, nosso abecedário,
o guia da nossa meninice, alegria e conforto de dias mais recentes. Agradecemos a Deus que ainda haja Timóteos entre nós, que não são poucos nem distantes, e jovens Samuéis que, sendo trazidos infantes à casa do Senhor, têm vestido desde tal dia o éfode de linho espiritual e servido à sua maneira a Deus, como quase sacerdotes de todo o coração. Felizes aqueles que são chamados ainda na manhã da vida, pois tem motivo especial para bendizer e louvar a Deus. Como dizem os versos, a graça é uma planta onde quer que cresce, de raiz a mais pura e celestial, mais bela, porém, no jovem aparece, dando mais doce fruto espiritual. Vamos parar um minuto que seja para refletir sobre a condição feliz dos que são salvos na infância. De manhã cedo, o orvalho ainda cintilha nas folhas, mostrando a donzela amanhã radiante em sua beleza inaugural, somente não apreciada por aqueles que não contemplam o nascer do dia. Assim também há na piedade cristã precoce uma beleza indescritivelmente encantadora e indizivelmente aprazível em frescor e radiação. Há que ressaltarmos da infância e da juventude a simplicidade natural e a confiança pueril, nunca mais vistas pela vida fora. Pode haver menos conhecimento, sim, mas há muito mais amor. Pode haver menos razão, é certo, mas há muito mais de simples aceitação da revelação divina. Menos raízes firmadas, mas certamente mais perfume, mais beleza e mais viçoso verdor espiritual na planta que cresce. Se tivéssemos de apontar uma parte da vida cristã na qual a maior alegria, depois da terra desposada, que indicamos em primeiro lugar, e principalmente por ser tão próxima de Canaã, cremos preferir a porção da experiência cristã que se encontra ainda na direção do sol nascente, semeada com pérolas de amor e embalada pela música deliciosa dos pássaros da esperança. De manhã cedo, quando acabamos de despertar, o trabalho é mais fácil. Nossa ocupação na vinha constitui um jubiloso exercício, em vez de o trabalho dos muitos que carregam o fardo já em pleno calor do dia. O jovem cristão não se sente oprimido pelas preocupações e os problemas do mundo como os outros são. Nada mais tem a fazer senão servir a seu Deus. Está livre da vergonha que cerca muitos de nós e impede que se faça o bem quando a Ele nos deveríamos consagrar inteiramente. O rapaz e a moça em Cristo nada mais de importância tem a pensar além de no seu e nosso Senhor. Há os livros e os estudos, sim, mas podem manter fervorosos o espírito em meio a eles. Há as amizades de sua idade, sim, mas com pureza e simplicidade podem ser úteis a elas e, por intermédio delas, a Deus. Se pudesse escolher ter o melhor tempo para trabalhar por Jesus, pediria que me fossem dadas as abençoadas horas da manhã, quando meu coração bate mais leve e os mais puros raios de regozijo e satisfação tremulam em meu caminho. Quando meu afogueado peito nada anseia com ardor e meu espírito não se acha preso a correntes de inquietação. A conversão ainda cedo deveria ser a preferida, pois as pessoas ainda não foram induzidas a se manter à toa na vida. Um cidadão que fique horas e horas parado, com as mãos nos bolsos, paureando com bêbados e assemelhados, não será, ao que parece, muito adequado na hora em que se precisar dele, porque terá se tornado tão natural para ele ficar encostado preguiçosamente na parede que não estará muito disposto a começar prontamente o trabalho. Deem um início matutino à alma deles, selem os potros enquanto ainda são jovens e eles muito provavelmente aceitarão melhor a cela. Não há trabalhadores comparáveis aos que começam a trabalhar enquanto ainda jovens. Que promessa de um longo dia há para os jovens crentes! O sol acabou de nascer. Ainda haverá algum tempo até passar pelo zênite e então começar a baixar. Há bastante tempo e espaço suficiente, portanto, e nenhum deve ser desperdiçado. Se Deus, em sua providência, o permitir, o jovem tem ainda 12 horas do dia para trabalhar. Quanto não poderá realizar? Para uma vida grande e gloriosa, a piedade precoce, se não essencial, é pelo menos e certamente uma bela vantagem. Entregar nossos primeiros dias a Jesus nos poupa de muito erro e muito arrependimento, nos previne de adquirirmos muitos maus hábitos e nos capacita a alcançar o sucesso espiritual mediante a bênção do Espírito Santo e um grande conhecimento bíblico. É bom começarmos a voar enquanto as asas ainda são fortes. Se vivermos em pecado,
as asas podem se quebrar, irão bater em vão pelos restos de nossos dias, mesmo quando a graça nos chame, não voaremos como devíamos. Que seja desejo dos pais que aqui se encontram a conversão de seus filhos enquanto ainda jovens e crianças. E ó, que Deus lance o mesmo desejo no coração de jovens presentes aqui esta manhã. Antes mesmo que cheguem à idade adulta, antes que passem a ser chamados homens e mulheres e sejam considerados, de modo certo ou não, perfeitos em Cristo, que sejam, desde agora, verdadeiramente filhos de Deus, que desejem, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, como está em 1 Pedro 2,2, e o Senhor permita, por ele crescerdes para a salvação. Felizes, bem-aventuradas as almas que o Mestre, por sua maravilhosa graça soberana, chama e converte ainda de manhã cedo. O proprietário da vinha saiu novamente na hora terceira. Esse momento representa o período em que deixamos de ser jovens e somos perfeitamente capazes de ser considerados adultos. Suponhamos estabelecer a primeira hora como aqui nos primeiros 7 ou 8 anos de idade, seguida da segunda hora, a partir desse ponto, até mais ou menos os 20 anos, e logo depois, um período de tempo considerável, entre os 20 até os 30, e assim por diante, chamando os períodos posteriores de terceira, quarta e quinta horas, respectivamente. Deste modo, alguns seres existem que a divina graça restaura na terceira hora, chama soberanamente, e começa a ser tarde. Aos 20 anos já é, de certo modo, tarde, se pensarmos em quanta alegria precoce já se torna agora impossível, quantos hábitos pecaminosos já foram adquiridos, quantas oportunidades de sermos utilizados já se tornaram simplesmente passado. Um quarto do dia já terá passado para sempre ao alcançarmos a terceira hora. O melhor quarto do dia vem então à memória. A primeira refeição do dia acabou. O abençoado café da manhã com Cristo não é mais possível. Muita preciosa é a refeição que o Salvador nos dá na porção da manhã. O maná que derrete enquanto se ergue ao sol. Abençoada é a criança alimentada por Jesus. Lembro-me vivamente de quando fui despertado como Elias debaixo de um pé de zimbro e alimentado com tal iguaria que até hoje o sabor habita em mim. O homem de 20 anos já perdeu essa primeira refeição. Acabou o café da manhã. Cristo dirá a ele, como a outros, venha almoçar. Isso é bastante precioso, mas a refeição mais saborosa da manhã já passou. O aproveitamento inicial, o primeiro êxtase, nunca será por ele conhecido. Não tenho dúvida de que muitos aqui consideram que ser convertido aos 20 anos é até bem cedo. Mas por que dar 20 anos a Satanás? Porque um quarto da existência humana, aproximadamente, deverá ser devotado ao mal. Pode, inclusive, nem ser um quarto, pode ser apenas a metade, e em muitos casos é toda uma vida. O sol poderá se pôr antes do meio-dia, e aquele que estiver ocioso na praça jamais terá esperança de vir a ser um trabalhador da vinha. A morte vem quando Deus deseja e pode não dar aviso, fazendo secar e cair a flor ainda em botão, antes que haja aberto. De manhã cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, é o que a palavra diz. É tarde, sim, infelizmente tarde. Muito triste perdermos os dias brilhantes, em que a mente não se ocupa tanto e estamos mais propensos a desenvolver hábitos divinos. Muito triste termos aprendido tanto pecado quanto se aprende até os 20 anos. Ter visto tanta iniquidade, ter acumulado na memória tanta profanação. Em 20 anos com Deus, poderia ser alguém bastante escolado no reino. Em 20 anos no mundo, torna-se uma pessoa tão escarlate em pecado quanto tem estado mergulhada na tinta. É tarde, sim, todavia, temos de dar graças a Deus por não ser tão tarde assim. Não é muito tarde, nem mesmo para o maior dos propósitos. Não é tarde para o chamado soberano. Não apenas é um período da vida não muito tarde para a salvação, como também não muito tarde para fazer o bastante por Jesus Cristo. Alguns de nós, aos 20 anos, já cumprimos algum tempo de ministério cristão e temos sido o meio de trazer muitas almas à cruz de Cristo. Mas se outros forem, pela graça soberana, levados a só então começar, haverá certamente bastante tempo restante também, se a providência divina poupar essas vidas. O jovem ainda possui nesse período toda a sua força e todo o seu vigor.
Seus ossos estão cheios de tutano e seu coração está cheio de fogo. Deve, de modo geral, ter adquirido uma boa dose de educação e estar preparado para adquirir ainda mais. Está agora no momento exato em que se deve trabalhar. Seus planos de vida ainda não estão definitivamente estabelecidos. Possivelmente ainda não casou, nem ainda tem filhos que possam ser maculados por seu eventual mau exemplo. Tem a oportunidade de estabelecer um lar temente a Deus. Se estiver começando uma carreira ou um negócio, tem a oportunidade de se conduzir de tal modo que, se futuramente precisar, haverá tempo de mudar seu rumo de ação e estabelecer um novo curso de vida. Se chamado à graça de Deus, pode perfeitamente, aos 20 anos, dar início a uma santa carreira honrosa na qual, sem haver ângulos nem curvas, pode navegar em curso reto ao porto e marcar no mar da vida um brilhante rastro que o fará alcançar desde o primeiro momento as luzes do céu, com sua nave completamente lotada de bênçãos. É tarde, sim, sob determinados aspectos, mas, não para servir bem ao Mestre, nem para merecer a coroa de grande recompensa, que é a dádiva da graça soberana, que é Deus recompensando o que Ele mesmo faz, já que Ele opera em nós tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Ele nos dá a dádiva do divino amor. Há uma abundância de trabalho a fazer ainda para aqueles que já se encontram na terceira, na quarta ou na quinta hora do dia. Acredito, na verdade, que a igreja possa esperar de nós sua mais ativa obra, pois é costume que, nos últimos desses períodos, o crente se torne quase sempre mais beneficiário da igreja do que doador em termos de atividade. O sangue fresco, a energia, o calor no coração e a aprontação, no entanto, devem vir em grande parte dos jovens que se convertem. Ó vocês de 20 anos, pediria a Deus que fossem todos logo renascidos do céu, donzelas em sua prematura beleza, que o Mestre, em sua infinita misericórdia, as traga a seus pés. Soubessem da doçura do seu amor e não precisariam ser convencidas. Pudessem compreender a alegria da verdadeira crença, não precisariam que eu lhes suplicasse. Há mais alegria consagrada que se pode desfrutar em segredo com o Senhor Jesus Cristo do que toda a felicidade que o mundo possa produzir. 1 grama do amor de Cristo é melhor do que 1 tonelada de adulações do mundo. Os prazeres do mundo são como bolhas de ar com belos matizes, brilhantes para olhar, mas que desaparecem num sopro. Cristo, porém, nos provê um tesouro verdadeiro, que dura por toda a eternidade. O ouro mundano é simplesmente ignóbil, brilha, mas não tem valor algum. Poderia até haver, aparentemente, um brilho menor nas coisas de Deus, mas nelas persiste uma sólida alegria e um duradouro prazer que ninguém, senão os filhos de Sião, conhecem. Que o Mestre venha nesta manhã a seu coração e que por minha simples palavra possa chamá-los eficazmente na terceira hora do dia para a vinha. A graça do Mestre, porém, não for ainda exaurida e, portanto, saiu à sexta hora. O vemos chegando à praça ao meio-dia em ponto. Metade do dia já se passara. Quem iria empregar um homem dando-lhe o salário de um dia inteiro quando 12 horas se passaram? Já não faria muito se tivesse sido contratado às 6, que dirá se chamado às 12. Metade de um dia de trabalho é muito pouco para se buscar ou ser oferecido. O Mestre, no entanto, busca e chama. Ele promete: eu vos darei o que for justo, Mateus 24. Há então aqueles que são chamados e entram na vinha já na sexta hora e que, sendo também salvos pela graça soberana e tendo esse chamado eficaz, começam a trabalhar para Jesus. Essa hora representa o período em que um homem deve estar no auge da vida, quando já passa dos 40 anos. É infelizmente, porém, muito tarde. Tarde demais em muitos aspectos, não só porque resta muito pouco tempo de vida, mas também porque muita energia, zelo e força que deveriam ter sido dados a Deus foram desperdiçados e até certo ponto usados para combater Deus. 40 anos de dureza de coração é muito tempo para a paciência divina. 40 anos de pecado, bastante tempo para a consciência do homem poder lamentar. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração, lembra Deus.
No deserto, os israelitas endureceram quase o tempo todo o coração, e Deus dispôs então que por 40 anos não entrariam no descanso divino. Que bênção para você, não convertido, que já atingiu os seus 40 anos de idade, no entanto, que o Senhor não haja tomado tão terrível determinação como essa sobre você. Que a temperança divina perdure, que a paciência de Deus o suporte e Ele ainda convoque você, por graça. Venha trabalhar, meu filho, minha filha, venha trabalhar a partir de hoje na minha vinha. Infelizmente é tarde, porque andar no caminho do pecado se tornou mais que natural para você. Você terá muito a enfrentar no futuro como resultado do passado. O pecado tem consequências. Mudar de rumo o navio da alma não é tão fácil como comandá-lo, e somente a mão divina pode recolocar a alma no caminho pelo poder infinito da graça soberana. Você precisará de muita graça para poder arrancar a corrupção que teve tempo durante 40 anos para fincar raízes em seu coração. Você há de constatar que em sua casa existe um inquilino no controle, que o seu controle é quase total e que sua expulsão será difícil de realizar. De fato, tão difícil que somente alguém bem mais forte que ele poderá fazê-lo. Até a morte, a lembrança eventual das coisas malignas que você fez, pensou, falou, viu ou ouviu durante esses 40 anos de incorrigibilidade o perseguirão. Você ouvirá ecos de palavras perversas quando tentar orar, e feitos dos quais se arrepende e se lamenta, baterão à sua porta, mesmo quando esteja pronto a chamar a Deus, Abba Pai, sem vacilar. É tarde, muito, muito tarde mesmo, nessa sexta hora, mas nunca tão tarde demais que Deus não possa chamar você em sua graça soberana e infinita. Não é tarde demais para um dos mais ricos prazeres espirituais, que é poder cear realmente com Jesus. Ele ainda pode se manifestar a você como nunca faz ao mundo, e você ainda pode ter muito tempo para servi-lo. Não é tarde demais para se destacar entre seus servos. Tome como exemplo a vida de John Newton, chamado já no meio do dia de sua vida. Ele deixou na vinha de Deus sua marca notável e que jamais será apagada. Acredito que Paulo também não tivesse menos que essa idade ao ser chamado pela soberana graça. E a maior parte dos apóstolos certamente devia ter pouco menos de 40 anos quando o perdão de Deus os encontrou. No entanto, cumpriram sem dúvida alguma um glorioso dia de trabalho. Se você for salvo na meia idade, meu irmão, terá de trabalhar, é certo, de maneira um tanto mais rigorosa. Deverá entender que o tempo passado já foi mais que suficiente para ter obedecido à vontade da carne e que deverá redimir esse tempo e remir esse tempo de dias malignos. O homem convertido aos 40 anos deve marchar 2 vezes mais rápido para chegar ao céu. Não há nenhum tempo a perder. Faça seu melhor, dê 2 braçadas às águas para cada uma ser dada pelos mais novos. Busque, pois, a força divina para fazer 2 vezes mais, já que tem apenas metade do tempo para realizar o trabalho de uma vida inteira. Sei que você deseja obter louros para Cristo. Mantenha-se então de pé e ativo. Só se é salvo pela graça soberana e pela graça apenas. Se você anseia honrar a Cristo por conta do divino amor gratuito para com você, acaso não poderá se esforçar para fazer no tempo restante o que os outros devem realizar no tempo de uma vida inteira? Você pode, pelo zelo, pela prudência, pela discrição e inteira consagração, você pode perfeitamente servir bem a seu mestre e senhor. Saiu o proprietário da vinha mais uma vez à 9ª hora, às 3 da tarde. Ninguém pensa em empregar diaristas às 3 horas da tarde. O trabalho de um dia inteiro para ser feito das 3 às 6. Só isso mostra a você que o chamado soberano não é absolutamente como uma contratação no mundo, não tem nenhuma relação como o mundo chama pessoas. Ele é todo cheio de graça e só por graça, ou então homem nenhum consideraria aceitá-lo. A graça tem que produzir nele todas as coisas, dar a ele um novo coração, arrependimento, conversão, fé, enfim, operar tudo que foi comprado pelo sangue de Cristo, porque ele comprou toda a sorte de bênçãos espirituais para os eleitos. 3 da tarde equivale ao período dos 60 aos 70 anos de idade.
O apogeu da vida já passou, é tarde, infelizmente, muito tarde mesmo, muitíssimo tarde. É tarde porque todos os poderes do homem encontram-se muito mais enfraquecidos. A memória já falha. O ser humano considera a sua capacidade de julgar melhor até do que nunca, mas provavelmente, na verdade, não passa da sua opinião. Muitas faculdades perdem a agudeza na velhice. O idoso adquire experiência, sim, todavia, não há tolo mais insensato que o velho tolo. E uma pessoa que não haja aprendido mediante a divina graça, aprende muito pouco na escola da providência. 60.000 anos não faria um homem sábio se a graça não o ensinasse. Agora, pense bem, não é de fato muito tarde? Eis o homem nessa idade. Se for convertido agora, que se poderá aproveitar dele? É como um toco de vela, pode oferecer alguma luz, mas é mais um pavio que queima no fundo do castiçal. Em que foram gastos esses 60 anos? Vamos relembrá-los. Vamos fazer como os filhos de Noé, voltemos no tempo e, ó, que a graça toda poderosa volte também. A verdade se mostra apavorante. 60, 70 anos gastos a serviço de Satanás. Ó, quanto bem a pessoa idosa poderia ter feito, quanto poderia ter vivido para a glória de Deus, se tivesse servido a Deus como serviu ao mundo. Quanto bem poderia ter realizado. Fez uma fortuna, mas quão rico poderia ter sido na fé. Construiu uma bela mansão, poderia também ter ajudado a edificar a igreja de Cristo. Passou seu tempo brincando de construir castelos de cartas, ou, como as crianças na praia, construindo castelos de areia que em breve serão destruídos pelas temerosas ondas da morte. Nossos dentes caídos, nossas dores, enfermidades, reumatismos, tudo nos mostra que não é esse o descanso ideal. O tabernáculo humano começa a ruir, e é o aviso de que o ser em breve partirá, deixando para trás seus sonhos, sua fortuna, sua casa, seus filhos, seus amores. E se isso tiver sido tudo em sua vida, nada terá no fim das contas. A pessoa acumulou sombras, e isso foi tudo o que fez, quando poderia, se tivesse crido em Jesus, ter feito muito em nome de Deus e pelas almas dos homens. Quantos maus hábitos, no entanto, adquiriu? Que se pode fazer então por esse ser? Se for salvo, o será pelo fogo. Está sendo chamado e irá entrar no céu, mas com pouco ainda poderá fazer pelo Mestre, e que terrível lembrança de pecados terá de enfrentar. Quantos conflitos interiores até que chegue ao paraíso. É tarde, é muito tarde, mas bendito Deus, para o Senhor não é assim tão tarde. Já tivemos entre essas quatro paredes pessoas que de há muito haviam passado do apogeu da vida, mas que chegaram e nos disseram: queremos compartilhar com o pregador nossa experiência, porque sabemos que o Senhor está aqui e nos chamou. Ouvimos então sua feliz história, de como um idoso pode voltar a se tornar criança, de como quem já está grisalho por causa do tempo pode nascer de novo no reino de Cristo. Não, nunca é tarde demais quando o chamado soberano chega e muda um homem. Quem disse que é? Quem disse que é tarde? O diabo? O portão está fechando, sim. Podemos até ouvir o rilhar das dobradiças, mas ainda não está fechado. O sol está se pondo, mas ainda não se perdeu no horizonte. Se o mestre chamar soberanamente, corra o mais rápido que puder. E quando estiver a salvo, sirvam então, com toda a sua força e todo o seu propósito possível, porque você tem pouquíssimo tempo para glorificá-lo na terra, e nós fomos criados para glorificá-lo. Você tem pouco espaço também para mostrar seu sentido de profunda dívida para com o seu insuperável amor, que chamou você soberanamente. O dia está acabando, chegamos à penúltima hora, 5 horas da tarde, já se começa a calcular quanto falta para as 6, ansia-se por ouvir o soar de badaladas de aviso, espera-se que mais um dia de trabalho logo se encerre. Agora vejam, o proprietário chega novamente à praça, onde se encontram homens parados, desocupados, que ainda perdem tempo ali, aponta para algum e inquire: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Ide também vós para a vinha. Mateus 20:6-7. Já na penúltima hora eles vão, um tanto envergonhados, acho eu, mal suportando que os outros os vejam, sentindo-se constrangidos por começarem a trabalhar tão tarde.
No entanto, ainda se fazem dignos de alguns olhares, e há companheiros generosos que os olham por cima das vinhas e os saúdam. Que bom vê-los aqui conosco, amigos. Que bom vê-los, por mais tarde que seja. Há alguns dentre os trabalhadores, ou pelo menos deveria haver, em se tratando da vinha do Senhor, ouso dizer, que até mesmo parariam o trabalho e começariam a cantar e louvar a Deus, só de constatar que seus companheiros estão ali, que foram salvos na penúltima hora. A penúltima hora deve ser vista como o período da vida em que já se passou dos 70 anos. Até onde vai, não se pode dizer. Há o exemplo autêntico de um homem convertido a Deus aos 104 anos, durante o último reavivamento irlandês, e que se locomoveu por certa distância para fazer sua confissão de fé em Jesus Cristo. Me lembro também do caso de um homem convertido na América por um sermão que ouvira, se não me engano, 80 anos antes. Tinha 15 anos de idade quando ouviu um pregador, Sr. Flavel, dizer no fim do sermão, em vez de dar a bênção: não os posso abençoar. Como posso abençoar aqueles que não amam o misericordioso Senhor Jesus Cristo? Como diz Paulo, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. 1 Coríntios 16, 22, ou seja, seja amaldiçoado, maranata. 81 anos depois de ouvir isso, essa solene sentença veio à lembrança do homem quando ele vivia na América. E Deus abençoou e o chamou soberanamente através disso. Há aqueles para quem a penúltima hora, a do chamado, é a da própria morte. Eu digo alguns, mas quantos já não conheci, eu mesmo não conheci. Exemplo conhecido está nas Escrituras, do ladrão moribundo na cruz. Acho que inclusive só existe ali apenas esse exemplo. Deus, no entanto, em sua abundante misericórdia, pode fazer o que quiser para a glória da sua graça, e mesmo a penúltima hora pode chamar seus escolhidos. Ele na eternidade escolheu, e no tempo ele irá chamar e justificar, no momento em que ele determinou. É muito tarde, é muitíssimo tarde, é tristemente tarde, lugubremente tarde, mas para Deus não é tarde. E se o mestre chamar soberanamente, a pessoa virá, o escolhido virá, o eleito virá, mesmo que cerca de 100 anos de pecado torne os seus pés pesados, de tal modo que seja difícil caminhar. Se ele chamar, embora muito tarde, não é tão tarde assim para ele. Portanto, venha, se Deus está te chamando. Você já pensou sobre como o ladrão salvo poderia ter trabalhado para o Senhor na vinha? É bem verdade que aquele não era um lugar muito bom de se trabalhar, pregado a uma cruz para morrer na penúltima hora. Mesmo assim, ele realizou algum trabalho nesses poucos minutos que lhe restavam. Veja o que ele fez. Primeiro confessou Cristo, reconheceu ser ele o Senhor e Rei, e o confessou publicamente perante os homens. Em segundo lugar, justificou Cristo, mas este nenhum mal fez, como está em Lucas 23, 41. Até começou a pregar, pois reprovou o seu companheiro pecador de que não deveria ultrajar alguém tão injustamente condenado. Enfim, humilhando-se, fez uma súplica que se tornou modelo de oração: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. De qualquer modo, gostaria até de poder dizer de mim mesmo o que posso dizer do ladrão. Ele fez tudo o que podia. Na verdade, nem posso dizer isso de mim mesmo, e receio não poder dizê-lo de muitos de vocês. Não sei de mais nada que o ladrão pudesse ter feito na cruz que não tenha feito. Assim que foi chamado, parece-me que trabalhou na vinha o máximo possível dentro de sua capacidade. Deixe-me dizer-lhe, então, que se você for chamado na penúltima hora, meu querido ouvinte, apesar de afetado pelo tempo e envelhecido, em nome de Jesus Cristo e de todo o grandioso amor por todas as coisas que Ele fez por você, siga o caminho e louve-o com toda a força possível, porque a graça soberana te chamou. Meu tempo acabou, mas espero poder ter mostrado que a todo momento e em todo chamado brilhou uma graça distinta. Os chamados ainda cedo guardam um maravilhoso motivo para admirarmos a graça soberana, pois nos poupam das mazelas e dos pecados da vida. Em relação a eles, contento-me em repetir essas linhas do puritano Ralph Carne. Nos coros celestiais uma dúvida raiou, e nunca cessará a disputa que causou. Quem dentre os eleitos de toda a raça humana
deve maior louvor à graça soberana. Bebês ainda saídos do ventre a mamar, clamaram poder mais do que os outros cantar, por haverem o mais feliz lugar encontrado, que nunca dantes haviam visto ou procurado. Que magnífica é a graça soberana que nos chama quando ainda jovens. Eis o amor eletivo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Diz Oséias 11:1. Alguns de nós teremos de entoar ao longo do tempo e da eternidade uma canção especial de gratidão por esse amor, que nos arrebatou em nossos dias de ingenuidade e desatino e nos conduziu à família de Deus. Não foi por sermos crianças ou jovens, mas bem preparados que outros, ou porque houvesse algo natural de melhor em nós. Éramos tão ansiosos, impetuosos, arrogantes, orgulhosos, geniosos e desobedientes como quaisquer outros da nossa idade. Nascemos todos filhos da ira e, no entanto, a misericórdia de Deus nos separou da maioria, motivo pelo qual jamais poderemos deixar de adorar essa soberania. Observe-se a graça que chama os homens na idade dos 20 anos, quando as paixões são quentes, quando há enorme tentação de se orgulhar nos vícios e nos tão falados prazeres da vida. Ser liberto dos encantamentos do pecado, quando ainda é rosa o rosto do mundo e este enverga as suas melhores vestes, e aprender a preferir a sofrer com Cristo do que ter todas as riquezas do Egito. Eis a poderosa graça soberana pela qual Deus deve merecer as nossas mais doces canções. Ser chamado pelo Senhor aos 40 anos, no auge da vida, é um maravilhoso exemplo do poder divino, pois a mundanidade já se faz difícil de ser superada. A mundanidade é o pecado típico da meia-idade. Com família a sustentar, muito trabalho a realizar, o mundo lhe comendo por dentro como um câncer. É uma maravilha que Deus, em sua misericórdia, o visite então e torne regenerada a sua alma. Você é assim um milagre da graça soberana e deverá senti-la de fato para que possa louvar a Deus por toda a eternidade. Aos 60 anos, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas malhas? Então podereis vós também fazer o bem, habituados que estáis a fazer o mal. Mesmo assim, você aprende. Tem um bendito mestre-escola que docemente o ensina, e você chega a poder fazer o bem. Apesar de seu navio ter começado a afundar nas águas do Mar Negro do pecado, tem agora um novo comandante soberano, e navegará sob outra bandeira, pelo cabo da boa esperança, rumo à ilha dos abençoados, na terra da vida eterna. O que posso dizer de você, chamado depois de velho? Você terá de amar muito, pois muito lhe foi perdoado. Não acredito que você deva ser, nem um pouco, menos agradecido do que nós, que fomos chamados na juventude. Nós temos muito a agradecer a Deus, e você também. Estamos em um extremo e você no outro. Amamos demais por havermos sido poupados de tanto pecado, e você por ter sido libertado de tanto pecado. Não ser preciso passar pelo fogo é motivo de louvor, mas poder atravessar a chama sem se queimar, ainda pela fornalha, e ser livre do seu fogo intenso, como deverá você encontrar palavras com as quais possa expressar sua gratidão? Chamados cedo ou chamados tarde, ao meio-dia ou no final da jornada, que possamos agradecer todos juntos, tudo ao Senhor Jesus, pois fomos todos chamados soberanamente por sua graça, e levados pela poderosa compulsão do seu amor, trabalharmos por ele em corpo, alma e espírito, até não mais podermos, e a ele louvarmos por toda a sua glória, por toda a eternidade. Eu vos rogo, irmãos, não deixem que a preguiça ou a negligência ou a indiferença tome conta de vocês. Se buscam expandir o reino do Redentor, façam mais e cada vez mais. Deem mais de si, deem mais do que é seu, deem mais dos seus recursos, falem mais de Cristo, orem mais, preguem mais, trabalhem mais. Eu costumo receber conselhos como este: não se esforce tanto, procure fazer menos. Não posso fazer menos. Fazer menos? Melhor cair na ruína do que viver uma vida em glória de fazer menos em vez de o máximo que posso fazer pela glória de Cristo. Nenhum de nós precisa, acho eu, morrer de tanto trabalhar por Jesus. Seria um ato tão abençoado de suicídio que, se existe pecado venial, um deles certamente seria esse. Não receio, porém,
que vocês perpetrem esse absurdo. Operem o máximo pelo seu mestre. Trabalhem o mais que possam pelo mestre. Desgastemo-nos e sejamos desgastados, até quase chegarmos à exaustão por ele. Não poupemos a carne só para realizarmos os desejos dela. E quão felizes seremos se formos privilegiados ao acabarmos o trabalho em ouvi-lo dizer a cada um de nós: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, como está em Mateus 25, 21. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém.